Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou fazendo um vídeo com algumas reflexões que vieram à minha mente depois de assistir ao documentário do Joaquim de Carvalho sobre o Moro, como que o Moro atuava. E esse vídeo veio reavivar algumas memórias, algumas percepções que eu tenho tido ao longo do tempo e que fortaleceram uma certa hipótese que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu vou introduzir um conceito que eu acredito que seja novo, porque eu inventei, mas pode ser que alguma outra pessoa tenha também dado um outro nome, né, para isso. O conceito de nobreza do submundo. Eu acho que ajuda a entender muita coisa. E eu vou também falar sobre o que seria o drama do empresário produtivo. Parece que não tem muito a ver o tema do empresário produtivo com a nobreza do submundo, mas tem muito a ver. Eu preciso começar dizendo que eu sou filho de um empresário produtivo que não teve, quer dizer, por um período teve sucesso nos seus empreendimentos industriais e depois sofreu aí uma queda, né, que levou à falência e por certos mecanismos da sociedade que, a meu ver, tem estreita relação com essa nobreza do submundo, como ela opera e como que ela intermedia as transações financeiras, né? Bem, eu vou começar falando um pouco sobre um assunto que eu já tratei antes, que é a questão do dinheiro e da riqueza, né? Que são dois fenômenos diferentes na sociedade, né? A riqueza ela é gerada pelo trabalho produtivo, né? Então nós temos as unidades de trabalho em que nós temos, né, trabalhadores manuais, trabalhadores intelectuais, nós temos gerentes, temos os proprietários, né, que no sistema capitalista os trabalhadores não são proprietários, né, isso tudo já é muito bem debatido pela esquerda há muito tempo. Então é aí que, né, seja no setor primário da agricultura, da pecuária, seja no setor secundário, industrial, seja no setor terciário dos serviços, aí que se gera a riqueza. Mas isso pouca gente realmente entende assim de um modo claro, né? O dinheiro não é gerado nem no setor primário, nem secundário, nem terciário. Para fazer qualquer transação com os bens, com as propriedades, ou com os bens produzidos, ou com os meios de produção, ou com, né, os meios usados para a sobrevivência das pessoas, para o consumo, para o lazer, etc. Para fazer qualquer transação precisa do dinheiro, certo? E esse dinheiro é gerado desde o século X, mais ou menos, é gerado pelo Estado, primariamente. Hoje em dia a gente tem várias formas, assim, digamos, secundárias de geração do dinheiro, mas, né, a moeda soberana num país tem que ter a chancela do Estado Federal, certo? Bem, eu não vou entrar de novo nesse assunto, que eu já falei várias vezes, né? Mas qual é o drama do empresário produtivo? É que ele monta por exemplo, uma indústria, né? Pode ser uma empresa de agropecuária também, né? Pode ser uma empresa de serviço, por exemplo, de reciclagem de computadores, por exemplo, né? Ele monta uma empresa, então ele cuida das instalações, né? Dos equipamentos, máquinas, da contratação de pessoal, ele tem um know-how para gerar o produto, ele zela pela qualidade do processo, pela eficiência, pela eficácia, né? São funções da administração. No caso aí em que o proprietário também é o administrador, ou então o proprietário contrata administradores para fazer com que o processo funcione bem, né? Que se tenha um bom produto de boa qualidade, com o menor custo possível, né? E que haja justiça
a justiça que for possível, né, no trato com os trabalhadores, empregados, né? Hoje em dia se fala responsabilidade social, responsabilidade ambiental, ou seja, que não destrua o ambiente, né, que a empresa está inserida, etc, etc, etc. Então, tudo isso o empresário faz, né, o empresário produtivo, então ele tem condições de organizar um grupo da sociedade, oferecendo emprego, né, e renda para essas pessoas, né, com qualificação técnica, tecnológica, para gerar um certo produto, que vai ser um produto que vai ter teria um mercado, né, pela sua qualidade, ele atendendo a demanda de uns setores da sociedade, ele vai ter, né, haver interesse em ser adquirido, né, e pelas pesquisas feitas, todo empresário precisa fazer, né, de você ter realmente pessoas com dinheiro e disposição para comprar o seu produto. Então entra na parte aí de distribuição, né, em que vai ter parcerias, né, uma rede de distribuição do produto, vai ter essa conquista no mercado, né, consumidores fiéis que apreciam aquele produto e consomem regularmente, né, vai ter a propaganda, o marketing, né, vai ter uma série de coisas que são da alçada do empresário, né, da administração da empresa. Mas tem uma parte que realmente não é gerada dentro da empresa, que é o dinheiro. Esse dinheiro tem que vir do Estado, de alguma maneira, do Estado e de bancos que operam com aprovação do Estado federal, né? Num país que tem uma moeda soberana. Então, aí que é o buraco negro, né? Uma parte da vida social em que é pouco conhecida pela maioria da população e pouco transparente. É aí que opera o que eu chamo de nobreza do submundo, porque é uma hipótese que eu faço, né? No período da monarquia, em que o rei mandava cunhar as moedas e as distribuía, né? Essas moedas iam para os nobres, né? E os nobres usavam esse dinheiro para colocar as pessoas para trabalhar para eles, né? A serviço deles, pagar o serviço das pessoas, aí o dinheiro chegava no povão, através, né, do pagamento dos serviços prestados para os nobres, certo? Então esse é um modelo, assim, digamos assim, feudal, que existe até hoje, né, de certa maneira, em que o dinheiro é emitido pelo Estado e vai distribuído para a sociedade de forma desigual, de acordo com os desígnios de quem está no poder, que era o rei, né? Bem, a nobreza, né, como classe social, entrou em decadência, mas parte dela, aí que vem minha hipótese, né, da nobreza do submundo, continua a operar nessa distribuição do dinheiro, tendo um acesso privilegiado ao dinheiro e mediando o que acontece de um modo clandestino na sociedade, porque nós temos o dinheiro que é distribuído por meio de um orçamento aprovado no Congresso, né? Dinheiro que é distribuído de forma legal e transparente, mas tem outras formas de distribuição do dinheiro e de determinados bens ou materiais que também servem como dinheiro, como por exemplo a cocaína é usada como dinheiro nesse submundo, nessa rede, né? Então, minha hipótese é essa, que, né, historicamente, né, essa função que era da nobreza, ela é substituída por uma tropa, organizações, máfias, né, que tem vários componentes, desde traficantes, né, pessoas que exploram a prostituição, né, nós temos aí milícias, forças policiais não legais, né? Informais. Temos assim pessoas que lidam com jogo ilegal, uma série de atividades em que o dinheiro
que media a circulação do dinheiro entre o sistema produtivo e o Estado, né? Então, qual seria o oposto disso? Seria um mecanismo transparente que o dinheiro emitido para o Estado iria direto para o cidadão, né? Direto para as empresas produtivas, direto para o consumidor. Então, atualmente não é assim. Atualmente existe, né, uma máfia, né, que eu chamo de nobreza do submundo, que opera, né, por meio de propinas, de corrupção, de ameaças, de lobbies, né, muitos lobbies, vários tipos usando vários tipos, né, de recursos, inclusive, por exemplo, criptomoedas privadas atualmente, né? Usando dinheiro em espécie, né? Usando várias formas de controlar o dinheiro, né? Então, o empresário produtivo, ele precisa do dinheiro para tocar o seu negócio, né? Aqui a gente precisa lembrar uma distinção que existe no meio aí acadêmico marxista entre produção e reprodução do capital, né? Quando se está falando do sistema produtivo, nós estamos falando da transformação, né, de materiais em produtos que vão ser usados para as pessoas no seu dia a dia, para sobrevivência, ou para o lazer, ou para ter status, etc. Mas esse é o processo produtivo, né? O que é a reprodução? É o modo como essas relações sociais da produção são reproduzidas ou não. Aí que entra o dinheiro. O dinheiro é o fator central. O dinheiro e tudo aquilo que possa ser usado como moeda de troca, para troca de bens ou serviços, tudo isso faz parte da reprodução. Então, eu considero um grande erro histórico da esquerda de ter focado o sistema produtivo, né, com essa ideia de coletivização, estatização, expropriação dos agricultores, expropriação dos proprietários, né, e isso levando a uma grande perda de produtividade no sistema produtivo e a falência do sistema. Porque a maioria das empresas, se você tirar o proprietário ou o administrador, os administradores, ela acaba, não funciona. Tem que ter gente que tem noção de qualidade, de método de produção, de tecnologia, etc, etc. Então não é aí que deve mexer para chegar numa transformação da sociedade para o socialismo, né? Tem que mexer no sistema de reprodução, e o sistema de reprodução é o dinheiro. É por meio do dinheiro que tem a reprodução. E na sociedade capitalista atual, e também em boa parte no socialismo real, o sistema de reprodução é controlado por uma nobreza do submundo. Ainda é um sistema feudal, né? Existem redes de pessoas que estão naquelas posições de controlar. E elas trabalham com vários métodos, inclusive, né, com métodos violentos, né, ou seja, de agressão moral ou física, né, para manter essa posição e estar ali, então, né, controlando o fluxo do dinheiro. O dinheiro que é emitido pelo Estado, né, ele, de certa maneira, ele é concentrado nessa nobreza do submundo, né? E o empresário produtivo precisa do dinheiro para fazer o seu negócio funcionar, e ele acaba muitas vezes tendo que se relacionar com essa nobreza do submundo, que de formas variadas, ela atua de formas variadas, né? Desde do agiota, né, até, né, o traficante, hoje em dia, né, a igreja, que capta também dinheiro dos fiéis e também acaba investindo, né? A especulação imobiliária é um dos principais meios de atuação dessa nobreza do submundo, né? Através de uma série, desde a grilagem até, né, empréstimos
com supervalorização do imóvel, que nunca vão ser pagos, né? Porque, né? Você dá como você faz uma mutreta lá com o banco em que você vai pegar 1 milhão dando de garantia um empréstimo que na verdade vale 500 mil, mas está avaliado em 1 milhão, né? Tem muitas formas aí de atuação que só quem realmente está nesse meio conhece, né? Por isso que um amigo meu sempre dizia, ó, se você quer ficar rico, não vai para a universidade, vai frequentar a vida noturna, vai nos clubes aí, onde esse pessoal se reúne, onde eles armam as suas estratégias, né? Entra para essa turma aí, essa turma que mexe com dinheiro, né? Eu estou simplificando um pouco porque nós temos no meio disso tudo aí os bancos privados, né? Agora, a notícia triste aí, né, que nessas operações aí em que o Moro estava envolvido, no caso do Banestado, né, o Joaquim mostra muito bem, lá tem grandes bancos também envolvidos, né? Tem um grande traficante, tem grandes bancos envolvidos no caso do Banestado, né, que era lavagem de dinheiro pelo Paraguai, e que com a desvalorização do real, né, houve uma grande operação que muita gente dobrou o capital, né, comprando dólares antes que eles se desvalorizassem, né? Então, essa investigação do Joaquim de Oliveira, ela revela algo que eu já suspeitava há muito tempo, porque, né, eu vivi o drama do meu pai, um empresário produtivo, que não conseguiu tocar os seus negócios por meios lícitos e fazendo aquilo que um empresário produtivo faz, né, que é produzir bem, né, lidar com o grupo humano, né, os trabalhadores, com as máquinas, né, com as instalações, com a distribuição do produto, o comércio, etc, etc. Não basta isso. Para você ter o dinheiro, você acaba tendo contato com essa nobreza do submundo, cobrando vantagens, propinas, para você ter um dinheiro mais facilitado, né? Para você conseguir burlar impostos excessivos, multas, e a gente vê isso no caso lá da atuação do Moro, né, com a Sundown, que também aparece nesse documentário, né? Você tem lá uma empresa que provavelmente sonegava alguns impostos, né, até porque é a prática de sobrevivência de muitas empresas, né, no Brasil, mas que então ela começa a ser achacada, né, e utilizada, né, para o Moro aparecer na mídia e como um justiceiro, né, está combatendo a corrupção. Na verdade, né, o que o vídeo leva a gente a concluir é que o Moro estava protegendo a nobreza do submundo, os grandes, né, realmente os cabeças, né, aqueles que manipulam mesmo o dinheiro e que tem muito recurso para manipular. O Moro protegeu, porque a Lava Jato não pegou essa turma aí. Eu sempre tive esperando que a Lava Jato fosse pegar essa turma e não pegava nem os políticos do Centrão todos, né, pegou alguns para não dizer que era parcial, né, o Cunha e mais alguns, né, mas o grosso, quer dizer, os cabeças mesmo, os graúdos, os peixes mais graúdos do submundo, da nobreza do submundo, esses não foram nem investigados, né? Então, aí a gente começa a entender muitas coisas aí, né? Por que né, nós temos essa crise econômica crônica, né, no Brasil. Por que é tão difícil ser um empresário produtivo nesse país, né? E eu também concluo, né, disso tudo que a esquerda socialista consequente deve entender melhor que o empresário produtivo é um aliado. O empresário produtivo, ele não é necessariamente um fascista ou alguém que apoia a exploração do ser humano pelo ser... Não, né?
E eu não vejo como construir uma sociedade socialista de alto nível, né, em que se combata a fome, haja desenvolvimento humano, sem essas pessoas que têm essa capacidade de empreendimento produtivo, né, todos os setores da economia. Eu não vejo como, né? É claro que a gente tem que aumentar a participação do trabalhador no processo decisório, no lucro da empresa, claro, mas isso aí vai ser o resultado do processo, não é o início, não começa por aí, né? Começa mexendo na reprodução, no modo de distribuição do dinheiro. Depois, né, com as pessoas tendo mais condições de sobrevivência e de autonomia e participação política, elas podem, né, através também da educação, né, principalmente, e do conhecimento, elas podem vir a se tornar, todos podem se tornar empresários em algum grau e proprietários em algum grau, mas isso vai ser o final, isso não é o início. Você não começa distribuindo a propriedade produtiva para quem não tem competência de administrar ou de tocar o negócio. Isso aí é a receita do fracasso, né? Então, é uma das conclusões que eu tiro disso tudo aí, né? O caminho para o socialismo, ele é mexendo nesse buraco negro que existe desde o ano 1000 na Inglaterra, quando o rei criou o tesouro, né? E passou a emitir, a controlar a distribuição da moeda, junto com os nobres. Depois a nobreza ela deixa de existir como classe, né? Mas esse papel de intermediar a distribuição do dinheiro, ele é assumido clandestinamente, em boa parte clandestinamente, por egressos da nobreza e marginalidade, mercenários, bandidos em geral, né, formaram uma rede, né, e que tem um grande poder, inclusive de difamar, atacar os seus adversários, né, de influenciar o processo político através de lobbies, né, então, de certa maneira, a sociedade está refém dessa nobreza do submundo. E o fato dela não ter sido identificada claramente até hoje, né, e não ser investigada, isso, de certa maneira, inviabiliza qualquer projeto democrático que se possa ter no Brasil e em outros países, né? É preciso entender bem o problema para encontrar a solução, né? A solução em termos de princípios éticos que os governantes precisam seguir, né? E um mecanismo para o povo controlar os governantes para que eles sigam esses princípios éticos e não sigam os lobbies, né? As pressões dessa rede do submundo, né? Da nobreza do submundo. Porque atualmente o que acontece é isso: os governantes seguem, né, os programas, os projetos feitos por essa nobreza do submundo. Aí a gente entende muita coisa, né? A política é feita através do dinheiro e boa parte dessa distribuição do dinheiro é ilegal, né? Não passa pelo Congresso, no orçamento aprovado, etc, né? A gente viu aí agora o famoso orçamento secreto. Foi um ótimo exemplo de como as coisas realmente funcionam. Mas além do orçamento secreto, tem várias outras formas, inclusive usar drogas atualmente ilícitas, né, ilegais, como moeda. E por aí afora. Armas também podem ser usadas como moeda, né? As criptomoedas privadas, tem várias formas, né? Dinheiro em espécie, que todo mundo já se acostumou a ver, os casos aí de dinheiro na mala, dinheiro na cueca. Então é por aí, a coisa é sistemática, não são eventos isolados, aleatórios, não, é sistemático. Então é preciso
identificar bem o problema e a partir daí pensar qual seria a solução, né? A solução é transparência, é usar a tecnologia da informação, a ciência cognitiva para criar formas da sociedade entender o que está acontecendo e controlar, né? Controlar os governantes para que eles façam aquilo que eles têm que fazer e não que eles sirvam os interesses dessa nobreza que eu chamei de nobreza do submundo, né? E é claro, penalizar pessoas tem que ser por um processo, né, criminal válido, né, com provas, etc. e tal, né? Eu também não estou sugerindo aqui que a gente demonize certas pessoas com base em suspeitas. Não, né? Quer dizer, eu estou propondo uma mudança na forma de administração pública, né? A parte criminal, eu não vou falar nada, tem que seguir os métodos da justiça criminal, né? Não é o caso da gente trocar apenas quem é o alvo, né? Então, de repente, a gente vai tirar um grupo de pessoas do foco e colocar o foco em outras para criminalizar essas outras. Não é isso, né? O que precisa é fazer um processo válido, né? Juridicamente válido, para aquelas pessoas que são transgressoras, né? Ou então mudar as leis. Isso aí, o caso de tráfico, né? Eu vejo muito assim, né? Se mantém essas leis que criminalizam o tráfico, tem que então processar os cabeças da coisa, né? Ou então vamos mudar a lei, vamos legalizar e essas pessoas vão se tornar comerciantes legais, né? Então acho que é isso. Bem, já disse o que eu queria dizer, agradeço a atenção de quem seguiu até aqui e, por favor, prestigie nosso canal Bioética da Governança, que ele procura justamente procurar uma solução para esse problema, né? Desse buraco negro que existe entre os governantes e a maioria do povo. Abraço.